aqui dizendo: Senhor, eu quero contar o teu testemunho. Por esta situação eu orei e o Senhor se lembrou de mim. O nosso Deus, Ele é um Deus que tem prazer em nos abençoar, irmãos. E muitas vezes a gente não crê. Pedimos e muitas vezes não cremos. Ficamos ali, cremos e não cremos. Cremos quando olhamos a situação favorável, mas quando olhamos para a situação desfavorável, aí a incredulidade bate no nosso coração. Isso é coisa de homem. Mas Deus não. Deus, quando Ele diz que vai fazer, Ele faz. Quando Ele diz que vai agir, Ele age. Quando Ele diz que vai botar a mão, Ele bota. Lá vai a sua. Então comece a crer. Hoje é ciclo de oração. Não tem lugar melhor para estar senão na presença do Senhor. Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé. Livro de 1 Samuel, capítulo 1. Eu quero ler o versículo 24, somente esse versículo. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 24 até o 26. Aleluia. Ó Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é fiel. E havendo desmamado, o levou consigo com 3 bezerros. Diga 3 bezerros. E uma efa de farinha e um odre de vinho. E o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram o bezerro e assim trouxeram o menino a ele. E disse ela: Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Versículo 27 diz: Porque por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que lhe tinha pedido. Vamos orar ao Senhor? Coloque a sua Bíblia no seu assento e ore ao Senhor nessa noite com fé. Eu não sei o que você tem pedido a Deus. Qual o menino que você tem pedido a Deus? Eu não sei qual o tamanho da bênção e do milagre que você espera receber. Mas eu quero nessa noite te pedir que você coloque o seu coração nos céus. Porque eu sei que tem resposta de Deus para a sua vida. Ó Deus bendito e poderoso, nós glorificamos o teu nome nessa noite, porque tu és soberano sobre céus e sobre terra. Ó Deus, eu quero tirar as sandálias dos meus pés, porque eu sei que o lugar é santo, Senhor. Perdoe os meus pecados, as minhas falhas, as palavras proferidas nessa noite que desagradaram o teu Espírito. Perdoe-me, Senhor, pela confusão de rosto, por muitas vezes não entender o teu trabalhar. Ó Deus, eu quero nessa noite colocar a minha vida, Senhor, diante da tua presença, te pedindo que perdoe os meus pecados, o pecado do falar, do ouvir, do pensar, dos gestos, consciente e inconscientemente, pois diz a tua palavra que pecamos a todo momento contra ti. Senhor, a tua palavra foi lida nessa noite, ela permanece nos céus, Senhor, e nos é revelada aqui na terra, através das Escrituras. A tua palavra nos vivifica, nos alimenta, nos transforma, nos coloca de pé, nos dá ânimo para compreender que tu és o Deus que nunca nos deixará sós. Espírito Santo, aviva em nós a chama, Senhor, da crença, a chama, Senhor, ao qual precisamos entender que o Senhor nunca lave a súplica, nunca deixa de ouvir a oração do justo. E que nessa noite seja uma noite, Senhor, aonde milagres sejam gerados nos corações do teu povo. Porque o intuito do Senhor é sempre nos abençoar. Eu sei que toda bênção recebida, Senhor, pelas tuas mãos, é para que o teu nome em nossa vida seja glorificado. E nós te bendizemos, te adoramos e te pedimos, ó Deus, nos ensina a ser verdadeiros adoradores e gratos pela tua presença em nossa vida. Porque sabemos que sozinhos, Senhor, nada podemos fazer. Recebe nessa noite a nossa oração, o nosso louvor. Aumenta a nossa fé, nos alimenta, para que possamos suportar, Senhor, os dias difíceis, entendendo
Tu és o Deus que se revela pela manhã. Tu és o Deus que não precisa, Senhor, de controle de homens para operar milagre. E eu sei que nessa noite o Senhor fará. Porque o teu povo que se chama pelo teu nome, Senhor, está aqui para clamar. Muito obrigada pela tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Podeis aceitar. Gratidão. Foi essa palavra que encheu meu coração essa noite. Quando o Senhor me deu essa palavra de Ana, nesse dia de hoje, eu falei: Senhor, eu já preguei tanto sobre Ana, sobre o choro de Ana, o pranto de Ana, o pedido de Ana, o lamento de Ana. Mas o Senhor falava no meu coração: a palavra da noite é sobre gratidão. Talvez você possa dizer: irmã, eu não tenho nem tantos motivos assim para agradecer. Mas eu te provo nessa noite que você tem motivos para ser grato a Deus. Você sabe que durante esse dia, durante esse ano, durante as suas entradas e saídas, quantas vezes o Senhor Ele te livrou e te guardou? Todas as vezes que você deitou e dormiu, aonde a palavra diz que Ele não dorme nem descansa, mas vela pela sua vida, pelo seu sono, pela sua casa, pela sua família a todo momento. Você serve a um Deus que, quando nada em sua vida fazia sentido, Ele olhou para você e disse: é meu e é minha, e ninguém toca. Você tem motivos nessa noite para ser grato a Deus. Porque no dia de hoje, muitos não acordaram, mas você acordou. Você está aqui. Talvez tenha sido difícil chegar até aqui, ou quem chegou se arrastando, mas veio. E isso é motivo para agradecer a Deus. São muitas coisas que eu poderia falar aqui nessa noite. Mas a palavra que eu quero pregar nessa noite não é somente de uma mulher que clamava por um milagre, por um filho, por um ventre fechado. Eu quero ministrar nessa noite sobre um coração agradecido a Deus, um coração que mesmo nos dias difíceis não desistiu de entrar na casa do Senhor e de pedir socorro para aquele que tem poder para socorrer. Porque nesse tempo, nesses dias, muitos estão perdendo a noção de quem pode socorrer. Muitos têm batido em muitas portas por aí. Muitos têm confiado em tantas coisas, tantos lugares, e têm se esquecido de entrar na presença daquele que tem socorro, que tem milagre, que tem poder para fazer o que é impossível e trazer aquilo que é possível para as nossas vidas. Essa é a história de uma mulher que servia a Deus, uma mulher que temia a Deus, mas que não foi isenta de passar por uma provação. Ela não foi isenta de sofrer, de chorar, de se amargurar, de entrar na igreja em dias tristes, chorando, mas orando. A história de uma mulher que tinha alguém que a perseguia, mas que sempre colocou no coração que um dia, diga um dia, não diga como crente pentecostal, um dia, o Senhor a ouviria. Glória a Deus. O Deus que você serve, Ele tem data para te abençoar, e Ele também tem dia para te abençoar. O Deus que você serve, de que Ele é graça, Ele tem dia para mudar o quadro da tua história, e Ele também tem hora para virar a página da tua caminhada. Ele é Deus. Ele não perde controle de nada, não se esquece de nada, não deixa de ver nada, Ele vê todas as coisas. E será que o Senhor não sabia? E será que antes da madre de Ana ser fechada, o Senhor não já conhecia? Já, irmãos. O Deus que conhece o amanhã, que eu e você não conhece, Ele já sabia. Glória a Deus. Essa mulher
Viemos, adoramos e voltamos para casa. E às vezes entramos e saímos da mesma maneira. Onde Jesus está dizendo nessa noite: há uma oportunidade para você, há uma oportunidade para a tua casa, há uma situação se movendo no céu, há um mundo espiritual se movimentando ao teu favor. Então não é noite de entrar e sair da mesma maneira. Você pode vir com uma bagagem, mas quando você chega ali na porta, você larga a bagagem lá e diz para Jesus: agora sim, Senhor, eu quero estar livre. Aleluia. Eu quero estar leve, e me calabassuia para te adorar. Ainda que eu não tenha recebido, ainda que não tenha se cumprido, eu não quero entrar e sair da mesma maneira. Aleluia. Mas durante 9 anos, Ana entrou e saiu e não participava do culto. Porque com medo do culto judaico era participar do culto. Levava-se o cordeiro, entregava-se o sacerdote, a gordura e o sangue entregava para o sacerdote ali. O peito para Deus, o peito e o ombro para o sacerdote. Uma parte do sacrifício para quem veio sacrificar. Então comer fazia parte do culto. Gordura e sangue do Senhor. Peito e ombro, sacerdote. Outra parte da família que veio sacrificar ao Senhor. Então sacrificar era culto diante do Senhor. Talvez você possa dizer: não foi fácil chegar até aqui, foi difícil. Ontem eu saí de casa mancando, estava ótima. De repente dormi e acordei sem conseguir botar o pé no chão. Mas eu tinha um culto para ministrar em Zélia. Eu disse: Deus, eu estou com tanta dor. Eu não queria ir. Eu queria ficar em casa. Eu estava com dor na perna, eu estava com dor no pé. Eu falei: Senhor, foi o diabo me cegou, não é possível. Eu não fiz nada, eu não peguei peso, eu não fiz nada que pudesse acordar daquela maneira. Mas eu disse: não, eu tenho que ir. Isso é sacrificar, irmãos. Nem sempre vai ser bom elevar e esfriar. Nem sempre você vem feliz, mas você vem no intuito de saber que o teu Deus, Ele merece toda a glória, toda a honra, toda a adoração e todo o sacrifício. Aleluia, Deus. Porque sacrificar é culto dedicado ao Senhor. Mas a Bíblia diz que Ana não participava do culto. Até que um dia, Eucana cutuca Ana: por que choras? E por que está triste o teu coração? Sabe aquela sacudida que às vezes Deus precisa usar alguém para dizer: reage, ora, dele, crê, amar e assuriar, se levanta, Deus está contigo, continua acreditando, continua andando, continua comendo, continua crendo, continua profetizando. E alguém se levanta e vai à casa do Senhor, não como entrou e saiu, mas de forma diferente. Aleluia. Essa foi Ana. Ela entrou, se prostrou, orou, fez um voto ao Senhor, pediu a Deus sem que ninguém ouvisse. Remandai a suri que elebai. Mas em dias tão difíceis, aonde o sacerdote Jefferson era corrompido e não corrigia os seus filhos, e para piorar a situação, pega uma cadeira, bota do lado de fora do templo. Porque quem se afasta demais perde a visão do que acontece dentro. Ele estava do lado de fora e Ana entra, balbuciando. E ela olha para ele olha para ele e diz: e a ti como embriagada? Mas ela disse: não, meu Senhor, eu não bebo, eu derramo, aleluia. Eu não bebo, eu derramo. Aquela mulher entrou na presença do Senhor, não para amargar, ela veio derramar diante do Senhor as suas dores.
característica de adorador. Alguém que tem postura de um adorador não se lembra de quem foi o seu opressor. Ana nem tocou no nome de Penina. Oh meu Deus, como eu preciso aprender com Ana. Porque hoje mesmo eu falei uma coisa que eu disse: Deus me perdoe. Eu vou ministrar, me perdoe. Alá, Yesuia. Porque às vezes a gente age, irmãos, de uma maneira que a gente se esquece de quem é Deus. Se esquece que quando Deus quer fazer, Ele move o impossível e Ele faz ao nosso favor. E Ele vem por um caminho que ninguém entende. Ana nem tocou no nome de Penina. Mas aquele que estava longe, que perdeu a visão do que acontecia dentro, deu tempo dele acordar e ele profetiza sobre a vida daquela mulher. Eu acredito que era um culto normal, um dia normal de segunda-feira, um ciclo de oração talvez normal, onde não tinha cadeira, mas tinha presença. Aleluia! Tinha presença na casa. Porque a casa ainda era do Senhor. Aleluia, Deus. E sabe o que é que eu fico conjecturando? Nos dias de hoje, a gente ouve tanta coisa. É tanta coisa lá, é tanta coisa cá. As pessoas não sabem mais aonde Jesus está. E elas ficam perdidas. Ele a suia. E me camandai esse. Talvez tenha alguém que tenha se afastado tanto mesmo, que está tão distante que perde a visão do que está dentro, mas ainda faz de conta que está dentro. Aí as pessoas que vão chegar, elas começam a olhar para isso. E elas perdem a oportunidade de serem abençoadas. Porque o dono da casa ainda está na casa. E Ana sabia disso. Mas Ana sabia disso com uma verdade tão grande que ela disse: Senhor, se tu me deres um filho, eu te devolvo. Não foi para apresentar não, irmãos. Não foi apresentar na casa não, como a gente apresenta. A gente vê aqui na igreja apresentando criança não. Foi entregar no templo. Alá, Jesus. Foi para entregar no templo, para crescer, Sofia, no templo. Mas como? Entregar ao sacerdote omisso ao pecado dos filhos? Entregar a alguém que via os filhos roubarem as ofertas, a se prostituírem dentro do templo? Teve que lhe pegar e assobiar. Ana sabia quem servia. E às vezes a gente se esquece a quem servimos. É tão fácil esquecer. Basta o problema chegar. Se você não tiver uma fé alicerçada em oração, se você não achar alguém que te cutuque e diga assim: eu estou contigo na oração. É de manhã, é de tarde, é de noite. Enquanto Sofia falava aqui que Jefferson, que o esposo, que Nelma dizia: não, eu confio que a estrutura dela valor. É porque nem todo mundo tem a mesma estrutura, irmãos. Nem todo mundo é forte. Nem todo mundo suporta. A Bíblia diz o quê? Para que nós venhamos a suportar o quê? Os fracos. Os fortes suportem os fracos. É ajudando um ao outro. É alguém pegando na sua mão e dizendo: não, nós vamos conseguir. O Senhor, Ele é conosco. Ele falou. Alá, Yesuia. É como Josué disse para Caleb. O Senhor disse para entrarmos e conquistarmos, porque Ele está conosco. Aleluia, Deus. E Deus nunca nos deixa só. Deus nunca nos deixa só em guerra nenhuma. Ele sempre levanta um, ou Ele levanta dois. Ele não precisa levantar muita gente. Basta um cheio de Deus, comprometido com Deus. Dois cheios de Deus, comprometido com oração, para que você seja ajudado. Ana toma posse. Ela volta para Ramá.
coisa linda. E na mesma noite, diga a mesma noite, o Senhor se lembrou dela. Aleluia, Deus. Você perdeu da melhor glória dessa noite. Foi na mesma noite que o Senhor se lembrou dela. Aleluia. Talvez tenha passado meses, anos, e você tenha dito até aqui, Senhor, nada mudou. Até aqui as coisas continuam da mesma maneira. Eu oro, jejum, venho um ciclo de oração, eu te sigo, eu entro, eu saio, até quando? Foi na mesma noite que o Senhor se lembrou de Ana. Tinha dia e tinha data. Tinha dia e tinha data para Deus mudar a história de Ana. Quando eu cheguei aqui, que eu sentei, que eu vi Wagner aqui em pé, eu olhei e falei: Deus, só tu faz milagre. Porque só Jesus pode nos pegar, transformar o nosso coração, mudar o nosso pensamento, colocar a gente na presença dele e ainda nos colocar para adorá-lo. Deus. Aleluia. Assim como o Senhor fez com ele, fez comigo e fez com você. E talvez tenha alguém aqui dizendo: para aquela pessoa não tem mais jeito. Jesus está dizendo: tem jeito sim. É verdade. Tem jeito sim. Graças a Deus. Aí, irmã, mas o que é que eu faço? Ore, coma, beba, Glória se a alimente, Deus. participe do culto, não só como ouvinte, mas como alguém que come, bebe e volta alimentado de calabaias. Glória a Deus. Ana volta. Eucana e Ana se relacionam intimamente e Ana engravida e nasce um menino. O menino nasce e ela cuida do menino como uma mãe zelosa. Mas a Bíblia diz que ela amamenta o menino e os meninos hebreus mamavam 3 anos. E todo ano Eucana subia a Siló para sacrificar ao Senhor. Seja insistente, persistente no tempo de calamidade. Não importa o cenário, mas seja insistente, Aleluia, Deus. persistente. O mundo pode estar pegando fogo lá fora e você, na sua posição. O Aleluia. mundo pode estar desabando lá fora e você na sua dimensão. Não seja inconstante. Porque eu fico pensando, Eucana, as duas se engalfiando na hora de subir para Siló e ele preparando o sacrifício, Sofia. Ainda que ele não tivesse certo, porque a Bíblia diz que Deus nunca mandou que o homem tomasse uma segunda esposa. Isso é coisa de homem. Buscou um problema para dentro da casa dele, mas ele estava lá. E um dia Deus ia agir, e agiu. Abriu a madre da mulher que ele amava e o menino nasceu. Aleluia. Deus. E nesses 3 anos Eucana ia e voltava. Mas eu quero falar de uma mulher que nunca deixou de se lembrar de adorar a Deus, mesmo com a mão no serviço. Glória a Deus. Ana dava mama ao menino e cuidava de 3 bezerros. Dava mama para um menino e dava mama para 3 bezerros. Eu fico pensando nela cuidando daquele menino, porque a Bíblia diz que o menino tinha a idade dos bezerros. Todo mundo sabe aqui que animal recém-nascido, ele precisa de cuidados como uma criança. Ele toma leite na mamadeira, ou quem sabe naquele tempo não tinha mamadeira, claro, mas ela dava do mesmo jeito que dava mama para o menino, ela cuidava dos bezerros. E eu fico conjecturando o cuidado daquela mulher com a oferta. Aleluia. Ore-me, calabassuria. O cuidado dela em adorar a Deus pela bênção recebida. E olha que a bênção, irmãos, não era o carro desejado, não era a casa,
não era o esposo, era algo que fazia parte da carne dela. Porque quem é mãe sabe que o filho é um pedaço dela. Ela preparava a oferta com o coração agradecido, cuidando do menino e cuidando de 3 bezerros. 3 anos se passam. Oh, coisa linda. Receber a bênção, mas não largar o serviço. Aleluia. Tem gente que se cansa tão fácil. Tem gente que recebe mesmo, agradece de qualquer maneira, fala que Jesus é fiel, mas não bota a mão no serviço mais. Toda a bênção que você sonha, deseja, tem que estar alinhado ao coração de Deus. Tudo que você quer, tudo que você deseja, tudo que você almeja, tudo que você sonha, tem que estar alinhado com Deus, tem que estar alinhado com o céu, porque senão não vai ver, não. Chega o ano, a mulher costura uma túnica, diga túnica, diga como crente que tem que gostar, túnica. É para acordar quem está do lado. Túnica. Veste o menino de 3 anos com uma túnica. A Bíblia diz que Eli já não tinha visão, mas a gente sabe que quem não tem visão aguça outros sentidos, e a mulher entra. E quando ela entra com seu esposo, eu conjecturo que Eucana olhou e disse: isso é tão de Ana, era tão dela, aquela adoração era tão dela, que ela entra. E ela disse assim: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve orando contigo para orar ao Senhor. Por este menino, orava eu. O Senhor me concedeu a minha petição, que ele tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que ele vive. Pois ao Senhor foi pedido. E ele adorou ali ao Senhor. Eu penso, eu imagino que a alegria dessa mulher em agradecer a Deus rompeu todos os parâmetros de pensamento humano. Porque, irmãos, entregar o único filho sem ter a possibilidade de saber que um dia geraria de novo é só coisa de gente adorador mesmo. Gente que adora sem querer saber quem está do lado. Gente que alguém olha e diz assim: ali não é normal, lá em Cópia não é normal a adoração daquela mulher. E a gente tem visto nesses dias tanta coisa roubando a adoração das pessoas, coisas tão banais. As pessoas, elas têm retrocedido por coisas tão fúteis, tão vãs. E ela entrega o menino. E aquela que um dia não bebeu para amargar, mas derramou, trouxe farinha também. Aleluia, Deus. Ela também trouxe vinho. Ah, você trouxe o quê? Eu trouxe 3 bezerros. Trouxe mais o quê? Trouxe farinha. E mais o que? Eu trouxe vinho também. Porque o vinho simboliza a alegria. Como é que alguém adora a irmã Sofia entregando um único filho? Como é que alguém se alegra em oferecer a Deus tudo que ela tinha? Era tudo que ela tinha. Ou como nós precisamos aprender? Como nós precisamos aprender com Ana? Não há santo como o Senhor, porque não há outro Deus fora de ti, rocha nenhuma como o nosso Deus. Ela ainda canta. Aleluia. A Bíblia diz que o menino foi entregue. O menino foi entregue. E todo ano, Ana ia até o templo. Porque a túnica de Samuel
Senhor se calou. Samuel crescia aprendendo, acendendo as lâmpadas do templo. Era uma criança, mas o dono da casa o regia. O Espírito Santo de Deus o ensinava, e ele estava ali aprendendo. E eu acho isso magnífico, porque muitas vezes a gente entra, alguém olha, não dá nada por ninguém, e Jesus está ali, ó, trabalhando, fazendo crescer, trocando a túnica, alabai, suia. Deus está lhe dando experiências. E alguém olha e diz: ah, dali não vai sair nada, ai, cobra, e dali o Senhor vai alimentando até o dia que ele se manifesta. Porque a escolha nunca é nossa, sempre é de Deus. A escolha é de Deus, irmãos. A Bíblia diz que todo ano Ana volta, entrega uma túnica, e o menino cresce. E o menino cresce. Até que um dia o Senhor resolveu chamar Samuel. E chamou Samuel. O menino não conhecia a voz de Deus. Diga encontro. Não diga como crente pentecostal forte. Encontro. Estava marcado. Estava marcado. Aleluia. Estava marcado. O Senhor chamou o menino. E o menino não entende. Porque ele não conhecia. Eu me lembro que a primeira vez que Deus falou comigo, o Senhor usou uma profeta e disse: eu tenho uma grande obra na tua vida. Eu disse: o que é obra? O que é obra? Eu nunca tinha ouvido falar assim, obra. Mas tinha o dia do encontro. Isso nos dá a esperança nessa noite de saber que Deus, Ele vai alcançar alguém que você está aqui orando. Ele vai alcançar a tua família, Ele vai alcançar os teus, Ele vai alcançar alguém que muitas vezes você olha e diz: meu Deus, não tem mais jeito. Ele vai chegar até lá e Ele vai resgatar. Porque tem dia e tem hora. A Bíblia diz que o menino levanta e vai até Deus. Até que ele entenda que o Senhor o chamava. Ele disse: quando tu ouvires a voz, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. O Senhor se revelou a Samuel. O Senhor começou a manifestar a sua graça sobre a vida de Samuel. Enquanto aquela mulher orava, chorava, pedia por filho, o céu gritava por um sacerdote. A bênção de Ana estava alinhada com o céu. E nessa noite o Espírito Santo de Deus, que quer te abençoar, que te trouxe nesse ciclo de oração, para te dizer e para te convidar a ser um adorador sem reservas. Aleluia. Alguém com o coração grato nessa noite, talvez pela bênção que ainda não foi recebida, mas que exalta o nome do Senhor pela porção excelente que recebeu. Está dizendo: Deus, eu sei que tu vai se levantar. Eu sei que tu vai me chamar. Eu sei que tu vai me chamar pelo meu nome. E tu vai falar comigo. E o milagre que eu tanto espero, eu vou vir aqui na frente testemunhar de Deus de bondade. Aleluia.